Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a nossa conversa é sobre a nossa querida RH. Ora, Elizabeth, o que é RH? É a ressonância harmônica. É porque a gente já tem o quê? Uma intimidade com a pessoa, com o instrumento, e aí a gente dá esse nome carinhoso de RH. Ou é porque a gente não quer perder tempo mesmo. Já diminui o negócio. Ora, ressonância harmônica é um instrumento, né? Uma ferramenta de expansão de consciência usada pelo professor Hélio Couto. E eu até tenho já um vídeo sobre isso que explica de maneira detalhada. Vou deixar na descrição se é uma coisa que lhe interessa, que você tem curiosidade de saber, né? Assiste primeiro o vídeo da RH, depois vem para esse. Por quê? Porque esse, normalmente, eu vejo assim, as pessoas que procuram esse assunto, que já vê o nome RH no título do vídeo, na capa, são pessoas que já fizeram. E aí, durante esse processo, a gente vai criando dúvidas em relação a isso, né? Sobre algumas situações. Esse vídeo é mais pensando nisso, em dúvidas que eu vejo das pessoas em relação a essa ressonância. Então, se você ainda não fez, né, ou não sabe o que é, assiste primeiro o vídeo lá, depois volta pra cá. Que esse é como se fosse um complemento. Então, bora lá. A gente tem uma ferramenta que ajuda a gente a expandir a consciência. E aí eu vejo que tem um probleminha na ressonância. É as pessoas não compreenderem o que ela realmente é. E aí, né, que o Hélio Couto, o professor Hélio Couto, ele tem todo o cuidado para que não haja esse mal entendimento. Tanto que se pede que se assista o Caminho das Palestras, que é mais de 1.500 horas. Ai, agora eu não sei. Mas é muita palestra, muito. E as palestras longas, de 2 horas, 3 horas, né? Então tem o caminho da palestra 1, o caminho da palestra 2 e o caminho da palestra 3. E ainda o livro. Para fazer, tem que assistir a 1, a 3, né? Que é obrigatório, e ler o livro. Que é o quê? É o indicado. Porque o que é que acontece? Eis um dos problemas. As pessoas pedem sem ter percorrido esse caminho da expansão de consciência e aí entra em dificuldade. Por quê? Porque como é que você vai pedir, não sei, vou dar um exemplo aqui bem um motor de uma Ferrari você ser um Fusquinha. Vai dar problema, vai dar dificuldade, não vai encaixar, entende? Porque é pensem que a RH, ela é um auxílio, ela é um potencializador. Pronto, saiu. E se você pede um monte de coisas que você deseja, né? Consciências que você quer ter na sua vida, na sua caminhada, e você não está disposto a pagar o preço, que é continuar buscando, que é continuar estudando, que é fazer esse caminho da palestra, que amplia demais a nossa consciência, faz a gente entender, inclusive, os mecanismos que faz a ressonância ser real, né? Porque é o que eu digo assim, eu vejo pessoas criticando a ressonância, mas eu digo assim, o certo é, assiste todo o caminho das palestras, aí depois, se você tiver uma opinião negativa em relação àquilo, tudo ok. Mas achar que porque a ressonância você apertou lá um botão, tá recebendo frequência, aquilo dali é balela, é enrolação, como é que o pessoal diz? É misticismo, porque não assistiu tudo, aí fica parecendo que é mesmo. Ah, é muito fácil, assim era muito fácil evoluir. Basta apertar um botãozinho e está tudo resolvido. Eis a questão. Não é assim e nem é assim que o professor ensina, entende? Porque é que é fundamental você ir lá e você estudar e você entender. Porque não é um botão, uma varinha de condão que você pede os seus desejos e ali tá. E ali se resolve tudo. Que é o que uma boa parte pensa. E aí não entende, aí acha que não tá funcionando, só que ficou tudo a cargo do botãozinho que você aperta, né? Do playzinho lá. A responsabilidade, de novo, as pessoas acabam jogando para o botão, para o externo, para a ressonância. Entenda que não adianta eu ter
a melhor empresa do mundo se eu não souber dirigir. Dirigir a empresa. Ela vai falir, entende? Não adianta eu ter o carro mais potente do mundo na garagem, também se eu não souber dirigir. Ele não vai sair da garagem. E é isso que você tem. Você tem a potencialidade maior do mundo, você. E ali é um fermento. Entende que a ressonância é um fermento. É uma coisa que vai lhe auxiliar. Você tem que fazer a sua parte, que é estudar, continuar estudando, não ver aquilo como um milagre. Entender porque que o caminho da palestra ele é todo importante, porque você vai entender que durante o processo o seu corpo ele vai dificultar as coisas, o seu corpo ego, né? Talvez as pessoas sintam cansaço, fadiga, é a força que o ego coloca para não receber aquela informação, para não aceitar aquela nova informação no seu corpo, porque aquilo dali vai diminuir a potência dele, diminuir o controle dele sobre você. Então vem um monte de consciência maravilhosa, de seres de luz, de amor incondicional, e aí você tem que começar a agir em congruência com aquilo, e o ego vai lhe dar um trabalhinho. Como assim? Ele tá lutando para sobreviver. Você que lutaria, se tivesse a oportunidade de lutar para sobreviver, não faria essas coisas? Pois ele também faz. Então vai ter uma briga ali entre tudo que você quer e o que o ego quer. Então vai dar um pouquinho de trabalho. Eu acredito assim que talvez seja normal você pensar em desistir quando as coisas apertarem. Seja normal também você achar que não está funcionando, achar que aquilo dali não funciona para você, funcionou para todo mundo. Mas aí você vai fazer essa autopercepção, essa autoanálise de, ok, não está servindo para mim, mas por quê? Eu também não estou fazendo por onde? Você quer a consciência do livro tal. Você já leu o livro? Não, eu quero a consciência. Mas você tem que ler. É como se, por exemplo, eu dissesse assim, tá, eu quero emagrecer. Descobri que chá de hibisco ajuda a emagrecer. Então eu vou colocar toda a responsabilidade do meu emagrecimento no chá de hibisco. E se não funcionar, eu esculhambo o chá de hibisco, a planta, quem inventou, quem me mostrou que o chá de hibisco era para emagrecer. Entende? Ele vai o quê? Ele vai ser um potencializador. Menino, mas eu vou falar a palavra difícil, o negócio não sai. Ele vai ser ali um auxílio, uma ajuda, né? De mais ajuda. E se eu pegar esse chá de hibisco e colocar gengibre? Aí eu vou dobrar a potencialidade dele. E se eu colocar dentro desse chá o hibisco, o gengibre e a canela? Aí eu faço um trio maravilha, né? Que acelera o metabolismo, que ajuda na queima de gordura, que ajuda na retenção de líquido. Olha, tá vendo? Aí se eu trouxesse esse exemplo que eu dei para ressonância, é a mesma coisa que a gente tem que fazer. A gente recebe um auxílio tremendo, né? De muita força, muita energia, e a gente quer colocar toda a responsabilidade apenas naquilo. Mas eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar entendendo. Porque pense assim, pense que você tem uma biblioteca gigante na sua casa. Todo o conhecimento do mundo está lá, mas você não entra um minuto para ler. Você vai adquirir aquele conhecimento, você vai adquirir aquela sabedoria. Se você não entra para estudar, é a mesma coisa a ressonância. A informação toda que eu pedi está aqui. Cabe a mim colocar em prática. Cabe a mim entrar em ressonância com ela. E isso depende de mim, não depende do professor. Eu tenho que fazer, ter atitudes congruentes com tudo que eu pedi, com tudo que eu quero, com tudo que eu desejo. E isso não me chama mesmo, dá um chamado a você para que você se mova em relação àquilo, para que você tenha atitude, para que você procure. Ora, você quer expandir a sua consciência. Então, nesse expandir de consciência, você tem que pagar um preço para isso. Você vai ter que desligar a televisão e ler um livro. Você vai ter que sair da sua rede social e assistir uma palestra. Você vai ter que, no momento em que você tiver a oportunidade de falar mal de alguém, você
ficar calado, você emanar amor, você não julgar. Então, todas essas coisas é que vai fazer você entrar em ressonância com a vibração que chega, com a energia que chega. Aí você diz assim, Elizabeth, então, se eu posso fazer essas coisas, para que eu vou pedir ressonância? Não tem sentido. Eu vou fazer eu mesmo estudo. Exato. Você consegue as coisas da ressonância sem precisar da ressonância. Você consegue emagrecer sem o chá de hibisco, me entendeu? Mas o chá de hibisco ajuda, e ajuda muito, e potencializa, e acelera o mecanismo. Por isso que é uma ferramenta maravilhosa, mas precisa se compreender ela, precisa entender que ela não é uma varinha de condão, ela simplesmente é um plus, uma ajuda de, assim, sabe que eu quis fazer o caminho das palestras logo, porque eu disse assim, nossa, que coisa maravilhosa ter uma ferramenta dessa na minha existência. Muitas pessoas não tiveram essa ferramenta de expansão de consciência. Eu tenho uma oportunidade de ter, então vou aproveitar. Mas consciente de que eu tenho que fazer a minha parte, de consciente que eu tenho que pagar meu preço, de consciente que não é mágica, que há uma resistência e que tudo que eu ainda não consegui é porque há uma resistência minha, há uma resistência do meu ego, né? Que eu tenho que ir trabalhando enquanto eu vou pedindo. E assim, quem vai fazendo direitinho, busca, prática, mas a ressonância vê resultados maravilhosos. Algumas pessoas vão ter mais rápido, outras vão ter mais lento, mas vai depender do nível de dedicação de cada um, vai depender do nível de resistência de cada um, porque a energia tá aí, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas se funciona ou se não funciona, porque pode às vezes surgir, somos humanos, né? Você acompanha o trabalho do professor Hélio Couto, porque apesar de ter muita gente falando mal, eu até tenho um vídeo falando sobre algumas lições que eu aprendi com ele. É só você analisar pela conduta do professor. É uma pessoa que dá palestras e palestras gratuitas, que ensina sobre o amor, que ensina que tudo que a gente não tem é porque a gente não deixa Deus trabalhar dentro da gente, né? Que ele usa a palavra todo, porque é da mecânica quântica, que ele ensina que a gente tem que amar o próximo, que ele ensina que o caminho para a evolução é doar, trabalhar, estudar, doar de novo. É uma pessoa que diz que não viaja, porque se ele viaja, a pessoa que está sofrendo de ansiedade não tem ajuda. Porque se ele passar um tempo para ter umas férias, a pessoa que está com depressão não tem ajuda. Então, um ser humano desse ia brincar, né? Brincar com uma ferramenta dessa. Porque é só ver, então você quer saber se a árvore é boa, olha os frutos. Olha os frutos, olha a conduta. E é lógico, né? Se não se sente bem, não faz. Mas eu queria esclarecer para que não ficasse aquela coisa de que é fantasiosa, né? E o problema é de não entendê-la, de não entender essa RH, de não entender essa ferramenta. Por isso, talvez algumas pessoas se frustrem, algumas pessoas não vejam resultado, algumas pessoas desistem, né? Vou contratar um professor de português particular para tirar essa minha dúvida. Ele fica só sentado aqui do meu lado, me respondendo nessas horas que eu me confundo. Porque eu fico nervosa, que eu não sei o que é que eu digo. Mas é isso. Se você faz a ressonância, procure ter essa mentalidade. Procure continuar estudando. Não há milagres. Há o quê? Ajuda. Então, você lê o livro, você assiste palestra, você faça cursos e você estuda. Uma coisa que estava em mim, que já estava em mim e que ampliou demais foi o desejo pela busca da verdade, né? Eu quero saber qual é a verdade do universo, qual é a verdade de como tudo funciona, qual a verdade de quem eu sou, né? E você descobre nesse processo coisas lindas, coisas maravilhosas, inclusive sobre você também, porque para mim hoje descobrir algo que eu tenho que trabalhar em mim é uma bênção muito grande.
eu digo, descobri, menina, que tu tá com inveja. Já sei onde é o ponto que eu vou trabalhar. Porque se eu não sei onde trabalho. Então, se tu tá com inveja, eu vou trabalhar na inveja. Tá com vitimismo? Ah, vou trabalhar aqui no vitimismo. Olha que cor maravilhosa. Era pra você se animar. Se não se anima, não, eu fico super animada. Tá bom? Então a conversa foi mais nesse sentido. Queria deixar beijinhos de luz para você. Continue nessa busca, não desista, porque realmente traz um resultado maravilhoso. Eu não sei se você pediu coisas materiais, né? Eu pedi poucas coisas materiais. Então, eu não tenho muito o que falar das coisas materiais. Mas o meu nível de clareza, o meu nível de consciência, o meu nível de entendimento das coisas deu um salto, melhorou muito. E eu sei que há muito trabalho a ser feito, né? Eu tenho essa consciência. E não é hoje, não é amanhã. É até o último dia. É isso mesmo, galera. É estudar, é querer crescer, evoluir, se expandir até o último suspiro. Olha que cor maravilhosa, né? Eu gosto de saber disso. Tá bom? Beijos de luz. Grato por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe com alguém que você conhece. Às vezes as pessoas têm grupos de ressonância, né? Então, compartilhe para que a gente esclareça certas coisas que ficam em dúvida. E muita gente deixa de ganhar tantos benefícios porque desistem no processo, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.